Fala galera, seja bem-vindo aqui o nosso Falando de Mercado na Íntegra, né? Jorei Souza falando com vocês, sou aqui parte da Íntegra Investimentos e aí todos os dias nós temos um conteúdo para você, né? Minha parte é falar um pouco sobre gerenciamento, sobre a parte emocional do trader dentro das operações. Nós hoje operamos mesa proprietária, nosso mercado é o Forex, né? Eu acredito que o Wilkler e o Jason já compartilharam um monte de conteúdo com vocês, falando um pouco sobre como o nosso mercado funciona, fazendo algumas análises do mercado, né? Alguns falaram sobre os índices, outros falaram sobre alguns pares de moedas, outros sobre análise institucional, outro um pouco sobre análise técnica. Minha responsabilidade aqui com você agora é trabalhar um pouco do outro tripé, né? Que nós temos um tripé dentro do mercado. Como é que ele funciona? Gerenciamento de capital, gerenciamento das emoções e a estratégia. A estratégia, claro, ela é fundamental, é a parte do conhecimento específica para esse mercado. Faz muita diferença, mas não é o maior peso para quem já trabalha no mercado. Nós sabemos que o maior peso está tanto no gerenciamento de capital como no gerenciamento das suas emoções. Por quê? Para que você consiga conduzir aquele capital que você tem investido no mercado a chegar ao patamar que você deseja. E o patamar que você deseja é que tenha lucros, né? Não significa que não haverão perdas, mas essas perdas precisam ser gerenciadas. E através desse gerenciamento, você consegue ter o resultado que o mercado pode te oferecer. Atrelado a isso, nós temos o gerenciamento das emoções, que é o outro tripé deste mercado. Por que gerenciamento das emoções? Para tomada de decisões certas, para que você não seja influenciado também, né, por circunstância, para que você possa ser bem direcionado e entenda o que você está fazendo e que você não pode deixar que as suas emoções atrapalhem as suas tomadas de decisões. Como assim, Juarez, tomar decisões? Hora certa de parar. Esse é o primordial dentro desse mercado. Você precisa saber hora certa de parar. De parar o quê? De ganhar e também hora de perder. Porque através desse gerenciamento de capital, atrelado ao seu gerenciamento das emoções, com as estratégias certas, né, que se adequam ao seu perfil, você vai conseguir tirar o melhor desse mercado. E esse vai ser o nosso papel através do Falando de Mercado na íntegra, né? Estamos aqui iniciando e a gente vai compartilhar um pouco para você como é que nós realizamos isso, como é que nós trabalhamos. Então, acabei de falar para vocês quais são o tripé, né? Qual é o tripé que a gente trabalha, né? Qual é o tripé que a gente trabalha dentro do mercado financeiro, né? A gente pode falar assim, né, que tem dá até para fazer uma pirâmide, né? Se a gente fosse fazer a comparação, né? Para ter as três pontas de sustentação desse tripé. O primeiro é estratégia, né? Uma estratégia precisa estar bem desenvolvida no seu operacional. Para quem não sabe o que é operacional, nós falaremos um pouco mais à frente. Mas a primeira delas é você ter uma estratégia. E aí a gente pede para que você se alinhe a qual você se identifica. É institucional? É análise técnica? É fundamentalista? Né? Tem até aí as estratégias probabilísticas? Não importa. O importante é que você siga uma linha. Se você quiser também até fazer um link entre essas três análises, não tem problema, desde que você tenha uma específica alinhada, não utilizar, não, hoje eu vou usar institucional, amanhã eu vou usar técnica, amanhã eu vou usar probabilística, amanhã eu vou usar fundamentalista. Por quê? Porque você nunca vai ter. Lembra aquele macaco que fica pulando de galho em galho? Nunca vai ter resultado, tá bom? Então você precisa desenhar e definir qual a sua estratégia. A partir desse momento, você consegue aplicar até a probabilidade ao seu favor, né? Porque aí entra a segunda etapa, que a gente chama do gerenciamento do capital. Por que gerenciamento do capital? Você precisa ter bem definido qual é o seu stop do dia e qual é o seu alvo de ganho daquele dia. Porque quando você tem isso bem desenhado, no final de 30 dias você vai ter o resultado que esperava, ok? Agora, se você não tem definido o seu stop, se você não tem definido o limite dos seus ganhos, sabe o que vai acontecer? Infelizmente, você vai acabar perdendo dinheiro nesse mercado. Na maioria dos traders, é isso que acontece para quem não tem isso muito bem definido. Então, você precisa ter desenhado, né, qual é o seu alvo de perda, qual é o seu alvo de ganho e alinhar isso dentro do seu operacional. E o terceiro, e eu digo assim, a parte mais é
principal deste mercado. Eu vou até fazer dessa forma, ó. Às vezes algumas pessoas interpretam como um coraçãozinho, na realidade são as suas emoções. As suas emoções, se você não tem controle sobre elas, elas acabam te levando para decisões erradas, para não decidir no momento certo, né? Infelizmente, e você acaba perdendo dinheiro no mercado. As emoções são as responsáveis por muitas perdas, não só no mercado, mas em relacionamentos, em decisões familiares, né? Não ter o controle das suas emoções acaba colocando você em ação no momento que não era para estar agindo. E nós precisamos ter o controle sobre ela. As emoções que são saudáveis dentro desse mercado, quais são? O fato de você estar ativado, de você estar assim, com vontade para que essas coisas aconteçam. Essas emoções realmente precisam serem alimentadas. Mais à frente, em outra oportunidade, nós falaremos também sobre alguns livros que você pode ler e pode te ativar para isso. Hoje, essa aula principal está relacionada à fundamentação. Qual é a fundamentação do gerenciamento das emoções e do gerenciamento do capital? É o entendimento que elas são parte do tripé do resultado como trader no mercado. Então, assim, falando um pouco sobre o mercado, nós já tivemos experiência, eu já tive experiência, o Jaisso já teve experiência, o Wilker já teve experiência, e a gente pode contextualizar para vocês, e enquanto nós estivermos fazendo esse bate-papo, você vai perceber que faz sentido algumas atitudes, né? Você acha que a gente já não tomou decisões por emoções? Já tomei muitas decisões por emoções. A partir do momento que eu entendi que essas emoções elas podem ser controladas e se ela tiver a energia bem direcionada, ela pode nos ajudar dentro do mercado. Então, hoje, qual é o foco do nosso falando sobre o mercado? É você entender que existe um tripé dentro desse mercado e você precisa balancear isso para você. Sua estratégia ela precisa estar muito bem definida. Qual é a estratégia que você vai trabalhar? Enquanto você não define, não tem problema nenhum você buscando conhecimento, entendendo. Né? Nós temos aqui o Jasso hoje trabalhando com a análise técnica. Nós temos o Wilker trabalhando com a análise institucional. Né? Eu trabalho com uma estratégia própria minha. Nós temos a estratégia do U. Às vezes eu trabalho em uma estratégia de reversão, então eu vou falar um pouco mais sobre elas também, né? Mas nós, por exemplo, eu não busco estar operando com a estratégia do Jaisso nem com a estratégia do Euclid. Por quê? Porque eu decidi escolher esse modelo. O Jaisso escolheu aquele e o Euclid definiu aquele modelo. Dentro de cada modelo que nós estamos trabalhando, nós aplicamos o mesmo gerenciamento para todos. Por quê? Quando está com a estratégia bem definida, o gerenciamento bem alinhado, o resultado ele acaba vindo. Por quê? A probabilidade acaba ficando ao nosso favor. A estratégia do Jaisso tem a sua probabilidade, tem o seu estudo de assertividade. O do Wilker, da mesma forma, e a minha, da mesma forma. Utilizando isso ao nosso favor, a gente acaba tendo resultado. É claro que em um mês ou outro, uma vai ficar mais evidência, mas isso não nos faz ficar movendo de uma estratégia para outra. Por quê? Porque eu me especializei no que eu faço. O Jair se especializou no que ele faz. O Wilker se especializou no que ele faz. Você vai se especializar em alguma dessas áreas para que você possa caminhar junto, tá ok? Você vai perceber que algumas estratégias funcionam, outra não vai funcionar, porque ela não está alinhada com o teu perfil. Então a gente precisa ajustar isso para que o resultado ele venha. Junto com isso, gerenciamento de capital. Qual é o seu operacional para que você tenha o resultado hoje no mercado que você está fazendo? No caso aqui, junto com a gente no Forex. Né? E como isso pode proporcionar um resultado melhor dentro da mesa proprietária. Né? Um outro fator muito importante, aproveitando esse gancho, dando parênteses aqui, você vai perceber que nós utilizamos hoje a mesa proprietária como um fechamento de uma das nossas debilidades, ou que a maioria dos traders tem, que é ter o capital suficiente para trabalhar a margem dentro do mercado do Forex. Okay? Quando o capital é maior, nós conseguimos trabalhar de uma maneira mais tranquila dentro deste mercado. Então, esse é um ponto. Né? A mesa proprietária vem como um suporte para essa área. E aí vem o das emoções. Né? Quando é que eu devo operar ou como eu devo operar, onde eu devo ficar atento naquele dia, na emoção que eu tenho que ficar atento para que isso não influencie dentro das minhas operações. Nós vamos falar um pouco sobre isso e atrelar um livro também para que você possa estar lendo e se aprofundando e assim a gente ter uma boa caminhada nesse mercado.
Lembrando que a gente não está fazendo aqui uma mentoria, mas nós estamos compartilhando tudo aquilo que a gente tem recebido do mercado de bom agrado, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nesse ponto. Então, hoje, Juarez, qual o ponto principal para o nosso falando de mercado hoje? Para falar é sobre esse tripé que existe e você precisa conhecer e precisa caminhar dentro disso. Nós já falamos toda quarta-feira, né? Eu vou estar aqui junto com vocês pontuando essa área. Na próxima quarta-feira ou no nosso próximo encontro, acredito que é na próxima quarta-feira, nós vamos falar um pouco mais como é que você ajusta a estratégia de acordo com o seu perfil. E assim por diante, a gente falando sobre o gerenciamento de capital, qual é o melhor operacional, quais são o gerenciamento que nós utilizamos para que o resultado ele possa acontecer. Já vou adiantar para você, nós utilizamos o gerenciamento de 2 para 1 e a gente vai explicar por que a gente utiliza ele, qual é a nossa base, né, de resultado que a gente trabalha com ele. E depois as emoções, né? Como é que você deve controlar todas as suas emoções. Vai ser um papo bem legal e eu tenho certeza que você vai aprender bastante com esse conteúdo que a gente está entregando para você. Maravilha? Então, hoje eu fico por aqui. Parece pouco, mas olha, comece a analisar o que tem sido mais importante para você que já opera no Forex, que já opera no mercado financeiro, quais foram os piores momentos que você teve dentro do mercado financeiro. Foi por falta de gerenciamento, foi por falta de emoção ou foi por falta de uma estratégia bem definida? Gostaria que você colocasse isso nos comentários para que a gente possa ter noção de como conduzir a nossa conversa nos próximos encontros, tá bom? Você vai acabar percebendo, já adiantando, que na maioria das vezes, por falta de gerenciamento, você acabou perdendo. Por falta de controlar suas emoções, você acabou perdendo. Mas, Juarez, e a estratégia? Toda a estratégia, eu acredito que toda estratégia tem o seu bom resultado, desde que ela esteja linkada com esses dois tripé. Maravilha? Então, tenha uma ótima quarta-feira. Espero que você tenha recebido um conteúdo aí de qualidade. Nos encontramos no próximo Falando de Mercado. Lembrando, se você quer participar do nosso canal que fala sobre as operações que nós estamos operando diariamente, né, junto desse gerenciamento, acredito que possa te ajudar. Tem um link aqui que você pode adquirir, né, que é mensalmente participar do nosso canal do Forex na íntegra. Se você ainda não quiser, só quiser receber um pouco do nosso conteúdo, entender como isso funciona, também tem um canal aqui do Telegram. Clica lá, vai lá e conheça um pouco do nosso trabalho. Se você já trabalha com mesa proprietária, tem a necessidade de passar em alguma avaliação, nós temos especialidade nisso. Também tem um link que você pode aqui nos chamar, que a gente vai explicar para você como funciona. Só para você entender, a Íntegra hoje, ela já gerencia mais de 6 milhões de dólares dentro da nossa empresa. Além disso, já passamos mais de 30 clientes para a mesa proprietária que hoje tem o seu próprio capital para fazer as suas operações. E já treinamos também uma galera que utiliza o nosso próprio operacional. Maravilha? Então, te espero aí no próximo encontro. Amanhã continuamos com o Falando de Mercado na íntegra. Valeu!